Então, hoje é dia 14 de julho, nós vamos ter aula de ciências, história e matemática. Nós vamos usar a ficha e a apostila, ok? Tá? Então, já deixem tudo aí do ladinho preparado, que nós vamos utilizar esses materiais. Bom, hoje nós vamos começar por história. Então, a gente vai abrir a apostila na página 240. Nós vamos continuar o conteúdo sobre o espaço urbano e rural, né? Quais as características, o que a gente encontra neles. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, qualquer coisa, se der algum probleminha aí no compartilhamento, vocês avisem a tia, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. A tia primeiro vai explicar, a gente vai fazer a leitura e depois nós vamos passar para os exercícios, tá? Então, a gente vai fazer a página 240 e a 241, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. História. Aqui. Deixa eu só carregar e a gente já inicia. Vamos lá, então. Página 240. Nós vamos falar hoje sobre as periferias e os espaços marginalizados. Vamos ver o que isso significa. Aqui a gente já vê esse capítulo, essa parte. Então, nós vamos aqui agora, olha lá. Tá? Bom, o que acontece? Vocês sabem, antes de começar a leitura, a tia só vai dar uma explicaçãozinha, tá? Rápida. Então, as cidades, elas sofreram grandes mudanças, né, ao longo dos tempos. E essas mudanças, elas trouxeram algumas consequências. Então, assim, nós temos pessoas que conseguiram, né, por meio das suas condições financeiras, então ela consegue ter uma moradia legal, morar num lugar onde oferece infraestrutura adequada, né, que é o que todo mundo tem direito, e outras pessoas não. Então, muitas dessas pessoas que não conseguem ter uma moradia adequada, morar em um lugar, num bairro bacana, né, com estrutura própria, geralmente vão construir as suas casas em locais que não são apropriados. Então, elas invadem terrenos, elas vão construir casas nos morros, e é isso que a gente vai ver agora nesse trecho aqui do capítulo, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa desigualdade social que existe, né, não só no Brasil, mas também no mundo. É que a gente vai focar no nosso país, em algumas cidades onde a gente onde sofre muito com esse problema dessa desigualdade, né, da economia, essa desigualdade econômica. E nós vamos começar agora a leitura, tá? Então, acompanhem a leitura aí. Nas cidades, as pessoas moram em diferentes bairros. Alguns são bem localizados e têm infraestrutura adequada, como escolas, postos de saúde, policiamento, rede de esgoto, água encanada, ruas asfaltadas, opção de lazer, iluminação e transporte público, entre outras características. No entanto, a população mais pobre das cidades moram nas periferias, geralmente afastadas do centro, que têm um pouco ou nenhum acesso à infraestrutura, o que é resultado da desigualdade social, foi o que a tia acabou de falar. Então, essas pessoas que, né, mais pobres, que não têm tantas condições financeiras, elas vão morar em periferias, né, em espaços que não são
vamos dizer assim, valorizados, onde as pessoas acham que ali só existem pessoas más, né? Então, tem um certo preconceito em relação a essas pessoas e o local que elas moram. Continuando na página 241, a chegada de uma grande quantidade de pessoas de outros lugares fez com que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza, entre outras, crescessem sem planejamento para oferecer moradias adequadas aos novos moradores. Então, as pessoas foram chegando, né, foram vindo para essas cidades aqui, essas, que são consideradas grandes cidades, só que não foi nada planejado. Então, essas pessoas chegaram com uma mão na frente e outra atrás, não conseguiam pagar aluguel, então elas tinham que morar em algum lugar. E aí elas foram construindo casas que não, em locais que não eram apropriados. Muitas pessoas chegaram à cidade à procura de um lugar para viver, e sem condições de morar nos bairros mais nobres e centrais, eles deslocaram-se para terrenos desocupados, morros ou bairros da periferia. Lá, construíram moradias improvisadas. Nós vamos aqui, olha, ler o trem da história, tá? Então, a gente vai falar aqui de algumas comunidades, olha só. As comunidades onde se localizam moradias simples e improvisadas ficaram conhecidas popularmente como favelas. A primeira favela no Brasil surgiu por volta de 1897, no Rio de Janeiro, quando um grupo de soldados vindos da Guerra de Canudos da Bahia, sem ter onde morar, ocupou o Morro da Providência, que na época ficou conhecido como Morro da Favela. Lá foram construídas moradias com os materiais que haviam disponíveis, então como lata, papelão e madeira. O número de moradores aumentou quando, entre 1903 e 1904, o centro da cidade passou por reformas que demoliram as moradias populares do local para construir grandes prédios e avenidas. Então, quer dizer, eles foram melhorar, né, aqueles espaços, só que com isso eles tiraram a moradia de pessoas menos favorecidas, né? Sem opção, a população que foi expulsa do centro também passou a ocupar os morros da cidade. Hoje, o Rio de Janeiro tem mais de 700 morros ocupados pela população. Olha só, então ele está dando aqui pra gente a imagem, olha, do Morro da Providência. Então, vocês podem aí observar, né, que são casas, foram construídas no morro, umas em cima, umas, né, praticamente em cima da outra, assim, olha. Então, são lugares com pouca infraestrutura, sem muito lazer para as pessoas que moram ali, então elas têm que descer um morro para vir estudar, né, nos centros, tem que sair dali do morro para ir procurar um posto de saúde. Então, são locais que eles constroem as suas casas, mas que são locais que não são os adequados. Então, muitas vezes, quando acontecem essas chuvas fortes, esses locais são locais prejudicados, né? Onde as pessoas podem até perder as suas vidas e o pouquinho que elas têm, que é a sua casa. Então, são casas bem simples, né? Geralmente, essas casas, elas são muito pequenas e moram muitas pessoas, né? Então, não tem a mesma divisão que a maioria das casas, né, das pessoas, por exemplo, que moram em bairros favorecidos, né, os bairros melhores, que tem lá, a casa toda dividida pelos espaços, então cada um tem seu quarto, tem a sala separada do banheiro, separada do quarto, da cozinha, e esses lugares não, geralmente eles moram muitas pessoas no mesmo espaço, mas é um espaço bem reduzido, bem humilde, tá? Então, eu vou voltar aqui com vocês agora para a gente responder as questões da página 240. Então, a gente vai conversar. Deixa eu ver aqui. E vamos responder as questões. Bom, então agora nós vamos para a matemática.
Ficha de atividades, página 51. Ok? Ô, tia, Página... sua tela está preta, com uma cara desculpa. de tudo. Pronto. Página 51 da ficha de 51, nós vamos fazer a 51 e a 52, tá? Olha só, pessoal, eu vou compartilhar a tela. Tia. Davi, só um minutinho. Eu vou compartilhar a tela que a tia tirou print, para a Rafa poder ir respondendo os exercícios, tá? Então, vocês vão respondendo na apostila, porque eu não vou colocar a resposta aqui pela ficha, pelo computador, tá? E depois a gente volta para fazer as correções. Eu vou conversando com vocês. Deixa eu compartilhar aqui para a Rafa fazer. Então, página 51 e 52, que nós vamos fazer hoje de matemática da ficha. Não, não é. Ixi, agora que eu não lembro. Aqui nesses exercícios a gente está reforçando aquele conteúdo das chances, né? Das coisas acontecerem, chances, possibilidades de algo acontecer. Então vocês vão analisar as situações que ele está dando para a gente e vão responder se as chances são possíveis ou não aí de acontecer, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos pegar a ficha de atividades ciências, página 83 da ficha de atividades. Aqui, então a gente vai fazer aqui mais alguns exercícios para reforçar o conteúdo que nós vimos anteriormente, que fala sobre os biomas, né, que são espaços aquáticos e terrestres, e esses espaços, mesmo que eles... Oi? É qual página mesmo? É 83. É da ficha de atividades. Esses espaços, eles apresentam clima e algumas características próprias. Só que, dependendo do lugar, esses ambientes também podem ter algumas características semelhantes a outros, né? Mesmo sendo distantes. Então, nós vimos lá as florestas tropicais e as equatoriais, que é lá na página da apostila, né, na página 149 da apostila. Então, nós falamos sobre as florestas tropicais e equatoriais, que elas ficam em regiões diferentes, mas elas têm características parecidas. Vimos também, falamos sobre esses animais, né, que os animais, eles se adaptam àquele ambiente em que ele vive. Então, se é muito quente, a gente vai encontrar animais com características próprias daquele ambiente. E vimos também, falamos sobre as florestas temperadas e taiga, que são aqueles lugares mais gelados, né, o Polo Norte, o Polo Sul, que ficam nesses lugares mais gelados, e que os animais, eles também foram, ao longo do tempo, se adaptando para viver naquele lugar. E muitos desses animais que vivem... alguns desses animais, eles acabam também se camuflando, né, para fugir dos predadores. Então, é isso que nós vamos ver agora aqui nos exercícios que a ficha está propondo para a gente, tá? Então, lá na página 83, vocês vão completar aí a cruzadinha, tá? Com os animais que podem ser encontrados na América do Sul, continente que fica o Brasil. Então, nós temos aí lhama, tatu-bola, arara, iguana, bicho-preguiça, tamanduá, paca, jabuti, tucano e o corvo. Então, é só acompanhar aí, seguir os números e completar a cruzadinha. Nós vamos fazer os exercícios até a página 86, ok? Então, eu vou dar um tempinho, já a gente volta para a correção.